Faltam 10 minutos para as 2 horas da tarde, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Antes de eu chamar o deputado Edivaldo Magalhães, eu tenho um recado, aquele já clássico recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano e em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, barba, para o corpo e também para barbear. E ainda conta com um atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, na sala 4. Deputado Edivaldo Magalhães, por gentileza, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Obrigado. Você frequenta a Dom ou não? Ainda não. Mas tem todo caqueado. Mas eu vou lá fazer uma visita. Vai lá que você vai ser bem-vindo. Conhecer os... Edivaldo Magalhães. Bom, estamos aí novamente com esse debate a respeito da reforma da Previdência. Em Brasília foi promulgada? Ou vai ser hoje? Vai ser promulgada? Já foi. Já foi promulgada. Então agora, digamos assim, que os estados, pelo menos do ponto de vista legal, estão autorizados a conduzir as suas próprias reformas. O que foi mal explicado nessa reforma da Previdência aqui no Acre, Edivaldo? Primeiro, foi atabalhoada a decisão de envio, no momento inadequado, de uma proposta de reforma da Previdência no estado do Acre. Atabalhoada porque só hoje foi promulgada a PEC 6. Lá em Brasília. Em Brasília. E ainda não terminou a discussão da PEC paralela. A PEC paralela trata da inclusão de estados e municípios. Essa ainda está em tramitação no Senado da República, numa fase final de tramitação, e vai ser enviada para a Câmara dos Deputados. Então seria mais adequado o debate regional quando os debates sobre a PEC paralela fossem definidos lá, né? Primeiro você precisa conhecer as regras do jogo nacional por completo, para que você possa mexer na sua previdência estadual a partir de referências nacionais e discutindo, obviamente, as peculiaridades de cada local. Por que os governos dos estados estão cautelosos? Estão aguardando essa regra. Por exemplo, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estão num processo de inclusão de um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, que já foi votado na Câmara, está numa fase finalística por conta lá de uma questão menor, para ser remetido ao Senado. E depois da votação do Senado tem a regra exclusiva das Forças Armadas com a inclusão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Portanto, as regras gerais do jogo ainda não finalizaram. Portanto, quando você antecipa esse tipo de jogo, você começa a cometer erros básicos, crassos, equivocados. Por que a pressa, então, Edivaldo, do governo? Eu sei que você não é do governo, mas o que justifica essa pressa do governo do Estado? Veja bem, todos nós sabemos que há déficit na Previdência. E esse déficit, ele não é um déficit que começou agora, no mês de janeiro. É um déficit que já vem de muito tempo. Na medida em que os servidores públicos, que na sua maioria foram contratados numa leva bastante elevada, né? Leva elevada, mas é isso mesmo. Ali no final da década de 80, início da década de 90, que começaram a se aposentar, você começou a ter um déficit. Afora disso, nós temos os problemas que a Previdência do Estado vivenciou naqueles períodos. Ora, isso começou a ter um déficit crescente. Portanto, nós não nos comportamos e nem temos a opinião de que não haja necessidade de uma reforma da Previdência. Muito pelo contrário. Há necessidade. Há uma necessidade, óbvio. E nós queremos discutir isso de forma profunda e com responsabilidade. O que o governo fez, certamente orientado por um conjunto de falcões. O que é isso? São as pessoas que no entorno do governador começam a vender soluções fáceis para problemas complexos. E acham que podem, e acharam que poderiam, fazer uma reforma da Previdência que chegasse às 10 horas, aliás, às
10h15 da manhã da terça-feira passada, há 8 dias atrás, ser lida no expediente da casa Ser votada e ser votada na boca da noite. Sem que ninguém contestasse, sem ninguém chamasse atenção, sem ninguém. Porque não queriam botar o rosto a público para dizer que o que iam fazer era o que estava escrito, que nós vamos daqui a pouco tratar. Portanto, se cometeu esse atropelo e houve uma reação. Na medida em que houve reação, começaram a encontrar outras justificativas que ficou pior. Por exemplo, de dizer assim, olha, nós temos que votar essa semana a reforma da Previdência, porque senão o Estado do Acre não vai ter certidão para fazer a contratação dos empréstimos que foram aprovados na semana passada. Conversa fiada. Condiciona a aprovação da reforma. Eu não vou utilizar uma expressão mais dura aqui, por respeito ao nosso telespectador, mas é potoca. O Estado tem uma certidão fruto de uma decisão judicial e tem prazo, quando saiu a decisão, de 2 anos para fazer as suas adequações. Os técnicos do governo sabem disso, mas põem essa justificativa, que não é verdadeira, para dizer tem que votar amanhã. Essa foi a tentativa da quarta-feira passada. E olhe que o que foi feito na quarta-feira passada é algo, assim, descabido. Se proibiu as pessoas de entrar na Assembleia. Só faltou chamar de um bando de vagabundo também, né? Também houve, chamaram. Chamaram. Né? Só que, como a televisão não filmou e não gravou, não houve tempo. Aí não foi verdade. E não aconteceu, mas foi chamado também. Mas assim, atropelo, forçação de barra, tentando fazer algo que, com as primeiras conversações, se comprovou que a própria proposta estava eivada de inconstitucionalidades. Houveram muitas conversas. Houveram conversas que não foram publicizadas. Houveram conversas de setores da justiça com setores da assessoria jurídica do governo, dizendo, olha, se for desse jeito aqui, vai cair. Vai ser reprovada na primeira ação direta de inconstitucionalidade. Você está falando especificamente a respeito dos problemas relacionados à Previdência dos servidores da Justiça? Não, estou falando da proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo do Estado. Ele apresentou uma PEC que retira da Constituição regras e quer que estas regras retiradas da Constituição sejam depois reguladas num projeto de lei complementar. Não trazem de volta para a Constituição nem sequer as novas regras. Portanto, querem desconstitucionalizar as regras do jogo. Como vai ser as leis orgânicas do Judiciário, as leis orgânicas, por exemplo, do Ministério Público, que faz tudo referência à Constituição e você tira a regra? Digamos que elas ficariam desamparadas. Desamparadas. Aproveitaram no escurinho do cinema, a reforma da Previdência está aqui, eu estou aqui com o projeto de emenda constitucional. Embutiram dentro da discussão de Previdência uma série de questões que não tem nada a ver com a reforma da Previdência Nacional. Licença-prêmio, por exemplo? Por exemplo, eu vou te mostrar aqui para o nosso telespectador. Você poderia pontuar isso aí? Eu vou pontuar. Olha, o projeto de emenda constitucional, no finalzinho tem um artigo 2º. Esse artigo 2º é um primor. Diga lá, dá para ler? Se você me permitir. Por gentileza. Diz assim, artigo 2º. Ficam revogados os artigos 31, os artigos 33, incisos 1 a 3, o artigo 34, o artigo 36, caput tal, parágrafo 1º e parágrafo 5º, as alíneas A e B do artigo 37 da Constituição Estadual. Vixe, sobrou nem um cabeçalho. Não, sobrou nem um cabeçalho. Você entendeu alguma coisa? Nosso telespectador certamente não, porque ninguém decora essas coisas. Agora, quando você vai na linha tal, no artigo tal, saber o que é que está escrito no livrinho acerca disso, você vai descobrir que ficam revogados significa acaba com a licença-prêmio dos servidores. Artigo 36. Acaba com a 6ª parte dos servidores, um dos itens do artigo 36. Tira
o artigo 33 da Constituição, que ainda é a referência daqueles que tiveram incorporações por terem ocupado cargos de confiança de um período X lá atrás, que era o único artigo que alguns servidores no ato do seu pedido de aposentadoria podia judicializar e garantir uma aposentadoria integral com maior salário. Tira daqui, e tá, inclusive esse foi um dos debates que eu tratei hoje no plenário da Assembleia, a constitucionalização de direitos dos policiais militares e do Corpo de Bombeiros, que garante as suas aposentadorias especiais, dizendo não, nós vamos mandar para a Assembleia mais adiante um projeto de lei aos moldes do que for aprovado no Congresso Nacional. Mas estão enganando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. E essa afirmação parece forte, mas é assim mesmo. Se vão mandar depois, que faça a alteração da Constituição agora, porque ainda não foi sequer votado no Senado da República. Certamente vai entrar em recesso esse ano, sem que essa matéria tenha sido votada. E até lá, aqueles que chegaram na idade, aqueles que tiverem direito à promoção. Como é que vão ficar? As mulheres, bombeiros e militares que têm direito a ir para a reserva remunerada com 25 anos, que foi emenda constitucional da minha autoria, ainda em mandatos passados. Vão perder o direito? Vão ficar sem a cobertura legal? Quer dizer, na pressa, misturaram reforma administrativa com reforma da Previdência. E o que nós pedimos, no meio de tanta confusão, foi: calma, vamos discutir, vamos conversar, vamos ler o que está escrito, vamos fazer com que os próprios sindicatos, associações, entidades interessadas possam saber o que está sendo proposto. Vocês não se furtam ao debate, aliás, querem o debate, só que no tempo e com os atores adequados, né? Edivaldo, eu vou deixar uma pergunta em aberto para a gente responder no próximo bloco. Edivaldo, alguém precisa fazer as contas. Tudo bem que não se pode ameaçar direitos já consolidados. Tem que combinar com a classe trabalhadora, com a classe dos servidores. Mas o fato é que a condução da gestão pública, ela está praticamente insustentável com essa atual Previdência. Como fazer? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa responder. Queria que você fizesse essa reflexão. Logo após o intervalo, nós voltamos com o deputado Edivaldo Magalhães, aqui no Gazeta Entrevista.